nós teremos as medidas de posição. Medidas de tendência de selusão. Então nós vamos calcular hoje, já aprender a calcular. A média, mediana e a móvel. E semana que vem nós vamos estudar os quartis e os terceitis e resolver os exercícios. Bom, hoje também vai ter bastante tempo já para resolver exercícios. Muito bem. São chamadas medidas de posição que trazem noção para a gente como que essa distribuição está sendo colocada, se a média está mais para o início, mais para o fim, se está mais para o meio. Então, quando a gente compara esses valores todos, a gente tem esta noção. Muito bem. Vamos iniciar então com a mais conhecida, mais utilizada. Todo mundo aí já deve ter utilizado a média alguma vez. Bem, lembrando que aqui no nosso estudo sempre a gente vai ter três situações: dados agrupados e dados não agrupados. Tá? Os agrupados se dividem em agrupados com intervalo, agrupados sem intervalo. Então, as três situações: não agrupados, agrupados com intervalo, agrupados sem intervalo. Média aritmética. Eu me lembro de um aluno, que comecei a dar aula, e falei assim: média é muito fácil, professor, é só somar tudo e dividir por 2. Eu falei: não, são pequenos, não. Eu aprendi assim, eu falei: não. Você não aprendeu assim, ninguém ensinou você, viu isso. Lógico, se você estiver tirando a média de duas coisas, você apenas vai dividir por 2 mesmo. Mas se você estiver tirando a média de 5 coisas, aí você divide por 5, que assim é a média. Você soma os elementos e divide pelo número de elementos somados. Então, se você somou 5, divide por 5. Se somou 15, divide por 15. Se somou 1000, divide por 1000. Então, essa é a média. O que ela tenta fazer? Ela tenta traçar um valor que fica estabelecido no meio, entre os que foram apresentados. O valor, a média é um valor médio. É difícil a gente até às vezes arrumar outras palavras para explicar. Muito bem, como vocês já viram ali, para a média nós vamos usar o símbolo X, com tracinho em cima. Vocês devem conhecer como X barra. Tá? X barra. Mas a gente não vai falar o X barra, a gente vai falar a média. Então, toda vez que o X barra, isso aí está representando a média. Opa, tá bom? Então, X barra é a média, XI são os valores das variáveis. Então, se você somou 3, 4 valores, esses valores é X1, X2, X3, X4. E N, o número de elementos, o número de valores que você somou. Tranquilo até aqui? Tudo bem. Então, começaremos com os dados não agrupados. O que são dados não agrupados? É quando você não precisa fazer a tabela de distribuição sem intervalo ou com intervalo. Tá bom? Aí você tem apenas alguns números. Normalmente, a gente trabalha com dados não agrupados até uns 20 e poucos elementos. Tá? Começou a passar muito disso, aí você já monta uma tabelinha. Tá? Aí você vai ter ou com frequência, ou com intervalo, ou sem intervalo, dependendo da situação que você apresenta. Tá bom? Bem, média simples. O exemplo aqui é infalível. Tá? Imagine a produção diária de leite de uma vaca em uma semana. Então, a dona vaca, a mimosa, ela foi, então, distribuindo leite lá para o fazendeiro do seguinte modo. Então, começou lá na segunda, 10 litros, depois 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros no domingo. Aí o senhor fazendeiro gostaria de descobrir qual é a média de produção diária de leite dessa vaca. Então, o que ele fez? Ele somou todos os valores que ele foi anotando durante a semana. Ele fez 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12 e dividiu por 7. Por que 7? Porque foram 7 números somados, que são 7 dias da semana. Então deu 98 dividido por 7, 14. Então a média diária de produção de leite da mimosa é 14 litros. Correto? Simples, não é? Não tem muito que pensar. Bom, tudo bem. Agora vamos entender
entender esse caso particular que vem abaixo, que é a chamada média ponderada, que isso aí vai nos ajudar a entender a média, tá, com dados agrupados sem intervalo com intervalo. Tudo bem, o que vem a ser a média ponderada? É a mesma coisa da média anterior. Só que quando você observar os dados, média da idade de 10 alunos de uma classe, de uma sala. Então, o professor foi adotando 15, 16, 16, 14, 16, 15, 17, 18, 15, 16. Então, o que vocês já percebem ali? Que existem alguns valores que repetiram. Correto? Então, vamos ver. O 15 repetiu quantas vezes? 3 vezes. O 16, 4 vezes. O 17 só apareceu uma vez. O 18 só uma vez. E o 14 só uma vez. Correto? Então, perceba como foi feito o cálculo da média. Então. Ó, o x bar vai ser o 14 apareceu uma vez. Então, uma vez 14. O 15 apareceu 3 vezes. 16, 4 vezes. 17 uma vez, 18 uma vez. Certo? Então, em vez de escrever o 15 3 vezes, 15 mais 15 mais 15, não é mais fácil escrever 3 vezes 15? Porque essa é uma característica da multiplicação, né? Ela vem a simplificar uma adição de várias parcelas iguais. Então, se você faz 16 mais 16 mais 16 mais 16, é a mesma coisa escrever 4 vezes 16. Então, média ponderada vem a ser isso. Esses números que a gente coloca na frente também às vezes são chamados de peso. Então, o 16 aqui tem peso 4. Por que ele tem peso 4? Porque ele apareceu 4 vezes. Correto? Agora, um erro muito comum quando chega nessa situação aqui do cidadão, administrativo, o prestou atenção na aula do professor Matusalém, é vir aqui e antes de colocar o 10, ele contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 multiplicações. Aí, em vez de dividir por 10, divide por 5. É um erro. Você vai dividir pelo número de elementos. O número de elementos você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou, quando o exercício já passar para vocês o número de elementos, você já contar aquele lá. Então, tomar muito cuidado. Se você quiser se basear no que está escrito aqui, também pode. Mas aí você soma os pesos. Ó. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. É só fazer a conta, né? Você resolve as multiplicações primeiro, depois soma os valores, ó, primeira multiplicação, soma os valores, 158 por 10, 15,8. Vai conferindo aí que às vezes tem algumas coisinhas erradas aí, os arquivos confidenciais aí, no computador, que vocês corrigem. Tá bom? Lá no capítulo 17, a linha de 17 mais 18, o outro já 17 com. Dá uma corrigidinha, né? Tranquilo? Podemos seguir? Sucesso, né? Uma boa é assim. Bem, vou falar agora do desvio em relação à média. Tá bom? É a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média. Para isso, eu vou voltar no nosso exemplo da mimosa. Mais fácil. Tá bom? Vou colocar aqui os x's da mimosa e aqui o x bar. Então, fale para mim lá. 10, 14, 13. 15, 16, 15, 16, 18, 12. E a média foi sempre 14, correto? Repetirei tudo aqui. Então, XI são os valores que foram então pesquisados sobre a produção diária na semana, né, da mimosa. 14 foi a média, e agora a gente vai fazer aqui, ó, x barra menos xi. Então vamos lá. 14 menos 10, 4. 14 menos 14, 0. 14 menos 13, 1. 14 menos 15, menos 1. 14 menos 16, menos 2. 14 menos 18,
4. 14 menos 12 menos 2. Soma para mim para ver quanto dá essa soma aí. Não, 14 menos 12 é 2. Como é de obrigado, viu, meu amigo? Quero. Tá zero. Zero. Deu zero. Né? É engraçado isso, eu vou só comentar aqui, porque depois nós vamos voltar nesse tópico aqui quando a gente estiver estudando o desvio padrão, a variância e desvio padrão. Então, a soma dos desvios em relação à média tem que dar em qualquer exercício zero. Correto? Não esqueçam disso. Tá bom? Então, desvios em relação à média, está falando o seguinte: cada elemento ficou acima ou abaixo da média é quanto? E a característica que quando você soma os desvios, sempre dá zero. Beleza pura perpessoal. Agora de novo, agora vamos para os dados agrupados. Muito bem. Dados agrupados sem intervalo de classe. Primeiro exemplo. Tabela 6.1. Qualquer tabela. Vamos entender qual foi essa pesquisa aqui para a gente. Foi uma pesquisa que eu queria saber, com 34 famílias, quantos filhos tinham essas famílias. E chegaram à seguinte conclusão: existiam 2 famílias com 0 filhos. Existiam 6 famílias com 1 filho apenas. 10 famílias já tinham 2 filhos. 12 famílias com 3 filhos. E 4 famílias com 4 filhos. Aí a pergunta é: qual é a média de filhos, né, dessa pesquisa? Média de filhos por família dessa pesquisa aí. Correto? Então, para saber a média de filhos, vê se vocês concordam com a ideia. Eu já sei que são quantas famílias? 34. Eu preciso saber agora o número de filhos, ou o número de crianças que tem no meio dessa pelota, correto? Então, para isso, apareceu essa coluna aqui, está escrito aqui, XI vezes FI. Por quê? Número de filhos é o meu XI. Semana passada eu expliquei o XI. Alguém se lembra aqui que é o XI da distribuição? Da distribuição com o intervalo? Não, o I e as classes. Quem se lembra que é o XI? Ponto médio. É o ponto médio. Bom lembrar, né? Se você encher, a professora falava assim, nós estamos sentindo cheirinho de bomba. Bem, então, XI é o ponto médio do intervalo de classe. Mas como aqui nós não temos intervalo de classe, a distribuição é sem intervalo, então o XI é o próprio elemento. Então o XI aqui é quanto? 0. 1, 2, 3 e 4. Tá? O XI é sempre relacionado ao assunto. Quando você tem intervalo, você tem que achar o ponto médio para ter aquele número que representa todo o intervalo. Quando não tem intervalo, é o mesmo número, o número já representa ele mesmo. Então ali está o XI vezes o FI. Então nós fizemos 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Soma tudo e você tem o 78. O que é 78? É o número de crianças que nós temos. Tá? Perceba que agora a fórmula ficou um pouquinho diferente. Porque quando a gente estava lá em dados não agrupados, a fórmula é x barra é somatório do xi dividido por n. Você tinha a média de dados não agrupados. Já com dados agrupados, somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Então, só lembrando que essa aqui letra grega, que é o sigma, tá? Ela representa sempre a matemática o somatório. Aqui quando estamos com uma notação mais simples, para facilitar. Então essa aqui é a fórmula para a gente achar a média com dados não agrupados. Beleza, turma? Com dados agrupados sem intervalo. Assim que é não agrupados.
Então ficou fácil. Né? No exemplo aqui nós temos que a média é somatório de xi vezes fi, que deu quanto? 78. Dividido pelo somatório de fi, que era 34, que deu 2,3 crianças por família. Alguém pode falar assim, não, professor, mas não tem jeito de separar 2,3. Realmente, esse número não é para você pegar 2,3 crianças, é apenas um número de referência. Tá? Isso aí é um dos tópicos, né, que é sempre muito estudado na estatística. Nós aprendemos na área da distribuição, nós temos aqui, a primeira coluna que a gente põe o I, a segunda coluna aqui que a gente põe os intervalos, a terceira que a gente põe as frequências. Depois eu ensinei para vocês que tem frequência acumulada, frequência relativa, correto? Beleza. Mas quando vocês forem montar a tabela agora, vocês vão procurar escrever na seguinte ordem. Então aqui, a coluna que vai falar o I, o número de classes, os intervalos, a frequência simples. Então toda vez que tiver intervalo, depois da frequência simples, vocês têm que pôr agora a coluna que vai trazer os valores de xi. Quem é o xi? O ponto médio do intervalo de classe. Então você calcula 150 mais 154, 304 dividido por 2, 152, como o resultado aqui. E vai somando e dividindo por 2. Ou, se você for mais esperto, você pode vir aqui. Aqui está indo de quanto em quanto? 4 em 4. Então aqui pode ir de 4 em 4 para baixo. Então você vai somando 4. 152 mais 4, 156 mais 4, 160 mais 4, 164 mais 4, 168 mais 4, 162. 72. Beleza? Tá? Por que a gente vai precisar do xi? Porque, na verdade, eu iria fazer o que eu fiz no anterior, porque a fórmula agora é a mesma, continua sendo aquela, somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Só que, qual desses números eu vou multiplicar pelo 4? Então, toda vez que eu tenho intervalo, ele tem que escolher um número que vai representar aquele intervalo. E já disse para vocês, por convenção, os matemáticos resolveram que seria quem vai representar o intervalo, o ponto médio. Por isso a gente precisa calcular o ponto médio. Logo depois da coluna do ponto médio, a gente já faz as contas. Aí, peço a vocês, compre a calculadora científica que ele comprou o ponto. Tá? Compra lá na feirinha, lá do Paraguai, da China, né? Eu recomendo comprar casco, bonitinho, com garantia. Mas, já aí o dinheiro está meio fraco, né? Fazer o quê, né? Então, ó. F vezes xi, 4 vezes 152, 608, 9 vezes 156, 1404, e assim vai. Faz todas as multiplicações e depois o somatório. 6.440. Quantos elementos? 40. A média usa-se a mesma forma. Média com dados agrupados com o intervalo é o somatório de xi vezes fi e o somatório de fi. Nesse nosso exemplo, portanto, temos 6.440 dividido por 40, 161 centímetros. Então, a altura média dessa sala é de 161 centímetros. Tranquilo? Ah, mas você precisa de uma né? Oi? Essa tabela, fazer a média para essa tabela, se for intervalo, fica preciso. Não fica preciso, mas você não vai acreditar, mas se eu falar a verdade, de coração para coração, quase sempre está muito próximo. A diferença é mínima. Entendeu? É aquilo que eu falei. Tabelas com intervalos, ela perde realmente um pouquinho de precisão. Mas quando você está estudando dados estatísticos, às vezes você não trabalha muito para ter exatamente a precisão. É sempre próximo. É sempre dentro de uma probabilidade de resultado. Né? Então, em termos comparativos, ele é aceito como válido no mundo inteiro. Tá bom? Esse foi um bom questionamento. Alguma pergunta até aqui?